Olá, um bom dia para você. Hoje é 4 de maio e o Senado Notícias está no ar. A audiência pública e votação de projetos estão programadas para amanhã de hoje nas comissões do Senado. Vamos conferir então aqui na tela a agenda das comissões. A Comissão de Educação tem audiência pública marcada para daqui a pouco, às 9h30. O objetivo é ouvir 3 pessoas sobre denúncias de favorecimento na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação. Para as 10 horas está marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro item da pauta fixa em 2 salários mínimos o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E a Comissão de Assuntos Econômicos também tem reunião marcada para as 10 horas. Um dos projetos que pode ser votado permite que participantes de plano de previdência complementar possam escolher o regime de tributação no momento do resgate dos valores acumulados. Bom, a repórter Carla Benevides está lá no Túnel do Tempo e tem mais informações sobre as votações na Comissão de Constituição e Justiça, votações de hoje. Bom dia, Carla, é com você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Pois é, Tiago, um dos projetos que pode ser votado hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça é o que permite a utilização da carteira de radialista como documento de identidade válido em todo o território nacional. Também pode ser votado um projeto que trata da atividade de advogado e da fiscalização do exercício dessa profissão. E uma proposta também que tem chamado muita atenção aqui essa semana, Tiago, é uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um piso salarial e concede adicional de insalubridade para os agentes de saúde que atuam no combate a endemias como a dengue. Vamos ver mais detalhes numa matéria da repórter Dinalva Ferreira. Eles são cerca de 400 mil em todo o país e estão no dia a dia dos moradores de praticamente todas as cidades brasileiras. São os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, como a dengue, por exemplo. O texto já aprovado pela Câmara e que está em debate no Senado prevê regras para a remuneração desses profissionais. Eles não poderão receber menos do que 2 salários mínimos, o que significa R$ 2.424 em valores atuais. Éder aguarda ansioso a aprovação da PEC. Ele é agente de combate a endemias no município de Cavalcante, em Goiás, há 15 anos. O salário base dele é de R$ 1.550. Hoje tem vários trabalhadores da nossa categoria que ganham menos até de um salário mínimo. Então isso para nós vai ser um ganho, um benefício muito grande. A proposta garante também adicional de insalubridade e aposentadoria especial para essas categorias, por causa do risco que esses trabalhadores correm no exercício da função. Hoje nós trabalhamos com mais de 4 inseticidas. Então, essa insalubridade e essa aposentadoria especial, para nós, vai ser de suma importância e de grande valia. Os recursos para garantir o piso desses profissionais serão bancados pela União, com dotação própria prevista no Orçamento Geral, e repassados aos estados, municípios e Distrito Federal, que também poderão estabelecer outras vantagens e incentivos para valorizar o trabalho dos agentes. Caso os estados, o Distrito Federal e os municípios queiram pagar mais do que 2 salários mínimos aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, podem esses entes criar novas vantagens, mas aí essas novas vantagens, para além dos 2 salários mínimos, devem ser arcadas com recursos próprios dos entes subnacionais. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o Brasil estão em Brasília para acompanhar a votação da proposta. A nossa perspectiva é que, de fato, nós possamos, ao final do dia 4, estarmos com essa matéria aprovada no Senado Federal.
depois de 11 anos de muito trabalho da nossa confederação, iremos ter mais esse grande êxito na nossa categoria. É uma reivindicação histórica, é uma luta grande e o senador Fernando Collor, que por coincidência, quando era presidente da República, foi o que criou esta profissão, né, que regulamentou os agentes comunitários de saúde e endemia no Brasil. Hoje ele é o relator da casa e nós estamos na expectativa enorme, positiva, de votar de forma favorável o relatório na CCJ e pedir a urgência dele para que a gente possa levar ao plenário do Senado Federal. O presidente Rodrigo Pacheco já deu carta branca, disse que tão logo tiver já vencida todos os trâmites da etapa das comissões, ele já estará se colocando à disposição para enfrentar o assunto no plenário. E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar também hoje outra proposta de emenda à Constituição. A proposta que aumenta a idade máxima exigida para ingressar no Supremo Tribunal Federal e outros tribunais. Atualmente, a Constituição determina que somente pessoas com menos de 65 anos podem assumir um cargo nos tribunais superiores, nos de segunda instância e também no Tribunal de Contas da União. A PEC, aprovada na Câmara, eleva essa idade máxima para 70 anos e tenta adequar a legislação às mudanças feitas na Constituição em 2015, quando o limite de idade para aposentadoria compulsória no serviço público passou de 70 para 75 anos. Atualmente, com a qualidade que se dá à idade das pessoas, é extremamente natural e salutar que se aumente essa idade, que é bastante limitante, até de 65 anos para 70 anos. Eu vejo com muito bons olhos essa PEC que está sendo discutida no Senado. 9 horas e 22 minutos em Brasília. Carla, e na Comissão de Educação hoje haverá uma reunião sobre as supostas denúncias de favorecimentos com verbas públicas lá no Ministério da Educação. Como é que estão aí previstos ou estão confirmados esses 3 depoimentos? Pois é, Tiago, por enquanto, apenas Vanessa Reis Souza confirmou presença aqui na audiência da Comissão de Educação. Vanessa é chefe do cerimonial do Ministério da Educação e teria dito que o pastor Arilton Moura teria oferecido vantagens a prefeitos em uma cidade, em um município do estado de São Paulo. Os outros 2 convidados de hoje são Luciano de Freitas Mussi, ele é advogado e, segundo o senador Randolfo Rodrigues, ele é o homem de confiança dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. E Odimar Barreto, ele é pastor evangélico e é apontado como um dos articuladores desses encontros entre os prefeitos e os pastores. Esses 2 últimos não confirmaram presença até agora e a reunião da Comissão de Educação está marcada para daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Volto com você, Tiago. Obrigado, Carla. Daqui a pouco, se você tiver novas informações, é só chamar. E as votações no plenário hoje estão marcadas para começar às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Vamos então conferir a pauta aqui no nosso telão. O primeiro item, portanto, é o projeto derivado da medida provisória que torna o Auxílio Brasil permanente no valor de R$ 400. Também pode ser votado o projeto que declara de relevante interesse público da União a passagem de transmissão de energia elétrica por terras indígenas. Outro projeto reabre o prazo para os municípios entregarem a declaração de renúncia de direitos contra a União. Também pode ser votada a redução de pena prevista para crimes contra as relações de consumo, como a venda de produtos em condições impróprias. Está na pauta ainda o texto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e institui a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. E pode ser votada também a criação da Semana da Valorização e promoção dos autodefensores das associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, a ser celebrada na 2ª semana de julho. E como vimos na agenda, o primeiro item da pauta do plenário de hoje é a medida provisória que torna o Auxílio Brasil um benefício permanente no valor de R$ 400 por família.
Os deputados aprovaram a medida provisória na quarta-feira. O texto, que agora será analisado pelos senadores, cria um benefício extraordinário complementar do Auxílio Brasil para que ele chegue até o valor de R$ 400. Essa já era uma mudança esperada desde a criação do benefício no ano passado, em substituição ao Bolsa Família, que tinha o piso mínimo de R$ 217. Mas a Câmara ainda aprovou uma alteração ao texto que veio do Planalto, a transformação do Auxílio Brasil em um benefício permanente. Conseguimos construir um texto que faz e traz a esse Parlamento um total protagonismo para um avanço na política permanente de transferência de renda do governo federal, que neste ano de 2022 conseguiu triplicar esses recursos, que faz com que o novo programa permanente e o Auxílio Brasil, que hoje atinge mais de 18 milhões de famílias brasileiras, que recebem um mínimo de R$ 400, tenham esse mínimo perdurado e assegurado para o futuro. Isso foi uma decisão muito importante, não é? Porque o objetivo do governo era, ao chegar em dezembro, após a eleição, deixar de ter um mecanismo que possa garantir essa transferência de renda. Com essa decisão, nós teremos condições, se Deus quiser, com a mudança de governo, discutir os valores, mas o desenho institucional já estaria boa parte feito, né? É óbvio que é fundamental que mesmo como 400 ele já tem condição de ajudar muita gente que está necessitando. A pobreza, a fome, a miséria aumentaram muito, mas sem dúvida precisaria ser um pouco maior. O permanente eu discordo, porque com o desenvolvimento econômico e social que nós esperamos com a retomada das empresas, das iniciativas empreendedoras, com o tempo, nós não podemos continuar gastando com quem tem condições de arranjar emprego, quem pode ter a renda própria. Então, o auxílio permanente eu sou contra. Pelo texto que vem da Câmara, a estimativa é de que sejam necessários R$ 41 bilhões ao ano para bancar a perenidade do benefício. Essa proposta é importante devido principalmente à questão do empobrecimento da sociedade brasileira, devido ao aumento da inflação e muita gente vivendo em situação precária atualmente. Por fim, cabe ressaltar que essa MP ela só foi possível devido à aprovação da proposta de emenda constitucional referente à PEC dos precatórios, que abriu o orçamento já prevendo esses 41 bilhões de reais para esse aumento. Então, para esse ano de 2022 já havia essa previsão. Porém, agora, para os próximos anos ainda é incerto qual vai ser o impacto inflacionário e os prejuízos que essa medida pode aferir aos cofres públicos, cabendo aos próximos gestores, os titulares da pasta do Poder Executivo daqui para frente, criarem projetos que vão ter que abranger esse plano certamente daqui para frente, já que a MP tornou o programa definitivo. Eu defendo a responsabilidade fiscal e financeira, a responsabilidade com o dinheiro público, mas eu não defendo política ortodoxa de pagamento de juro em detrimento das pessoas, política ortodoxa que prevê superávit primário em detrimento das pessoas. Então, tudo que vier com equilíbrio, com responsabilidade, vai beneficiar o cidadão, a gente tem que estar apoiando e vai estar trabalhando cada vez melhor para melhorar a qualidade de vida do cidadão, que é o que nos traz para a vida pública. Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado esse entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam, para isso que significa e serve o auxílio, mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, e essa responsabilidade fiscal é fundamental. E o Senado aprovou nesta terça-feira a PEC da Economia Solidária. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A economia solidária é um movimento que diz respeito à produção, consumo e distribuição de riqueza com foco na valorização do ser humano. A base são os empreendimentos coletivos, como associações, cooperativas e grupos informais.
O texto aprovado inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica nacional. Também fazer justiça a um sem número de iniciativas que, a partir das dificuldades das mudanças da economia, não só no Brasil, mas mundialmente, há toda uma rede de economia solidária no mundo inteiro. E apesar do nome, ela é uma atividade produtiva, são cooperativas, são até empresas que são cuja gestão é compartilhada. Alguns casos de falência de empresa e que muitas vezes a solução que os funcionários têm, até os gerentes, é de tomar legalmente essas empresas e fazê-las voltar a produzir para não perder aqueles postos de trabalho. Duas outras propostas que estavam na pauta tiveram a apreciação adiada. O projeto de lei complementar que viabiliza a passagem do Leão de Tucuruí pelas terras indígenas Vaimiri-Atroari, interligando Roraima ao Sistema Elétrico Nacional, e a proposta que muda a forma de cálculo para determinar quantos governos federal, estaduais e municipais podem gastar com publicidade em anos eleitorais. O projeto permitiria ao governo federal um aumento de 25 milhões de reais nas despesas ainda em 2022. Os senadores também aprovaram um projeto que institui o Dia Nacional das Vítimas de Trânsito, a ser celebrado anualmente no dia 7 de maio. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Ainda durante a sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu impugnar requerimento do senador Eduardo Girão. O senador Girão queria uma audiência pública com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a condução do inquérito das chamadas fake news. Considerando que a realização de sessões de debates temáticos como espécie de audiência pública tem previsão no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5 da Constituição Federal e no artigo 154, parágrafo 7º do Regimento Interno do Senado Federal, aspas, para discussões e deliberações de assuntos relevantes de interesse nacional, fecham aspas, sendo que elas não se confundem com mecanismos fiscalizatórios de decisões judiciais, constitucional e regimentalmente vedados ao Congresso Nacional. Considerando que não é, portanto, permitida a utilização de via indireta para o controle de atos tipicamente jurisdicionais, pois isso é vedado pelo princípio da separação de poderes e não encontra previsão nas normas constitucionais e regimentais que disciplinam a realização das audiências públicas e das sessões de debates temáticos, decide, nos termos do artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno do Senado Federal, impugnar e não receber o requerimento número 242 de 2022, por ser ele incompatível com a Constituição Federal e com o regimento interno do Senado Federal. E antes da sessão plenária, o presidente do Senado se reuniu na tarde de ontem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Eles falaram sobre a importância do diálogo entre os poderes da República. Depois da reunião, Rodrigo Pacheco falou com a imprensa. A busca da harmonia entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo foi o motivo do encontro. O convite do presidente do Supremo Tribunal Federal ao presidente do Senado para a conversa veio após os atos que aconteceram no dia 1º de maio, com pedidos de intervenção militar e fechamento da Suprema Corte. É importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Portanto, um encontro que considero proveitoso, importante e que não se encerra por aqui. Algo que nós não podemos esquecer, de garantir a lisura e o bom andamento do processo eleitoral. Ou seja, a garantia que a sociedade pode ter a partir de todas essas instituições, que nós temos um mecanismo eficiente de coleta de votos, né, do processo eleitoral através das urnas eletrônicas, que eu insisto em dizer que são confiáveis e o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado muito para conferir essa transparência, inclusive com sujeitos da sociedade civil e dos próprios poderes. Sobre a graça concedida ao deputado federal Daniel Silveira pelo presidente da República, Pacheco explicou que não cabe ao parlamento sustar o decreto presidencial. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que graça, indulto e anistia possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro
para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a palavra final em matéria de justiça penal. Já há propostas legislativas nesse sentido, há uma proposta de emenda à Constituição e parece que há projetos de lei também já apresentados nesse sentido. Essa é uma avaliação que vai precisar ser feita, qual o instrumento legislativo próprio para se estabelecerem esses critérios em relação a indulto, graça e anistia. O presidente do Senado também esclareceu que não critica a decisão do STF quanto à cassação do deputado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo de competência originária em matéria penal, decide pela condenação, pela absolução, pela aplicação da pena privativa de liberdade ou não, pela pena de multa, pela perda de direitos políticos, pela inelegibilidade e pela cassação. O que eu me referi é que a cassação de um mandato outorgado pelo povo através das urnas deve se dar no âmbito da Casa Legislativa pela votação dos pares no processo de cassação na Casa Legislativa. É apenas uma pontuação jurídica, técnica, constitucional, que está longe de ser uma afronta, uma crítica à decisão judicial. Por último, Rodrigo Pacheco comentou sobre a lei do impeachment. Em relação a impeachment, eu inclusive tomei o cuidado de instalar uma comissão de juristas no Senado Federal para poder reavaliar a lei do impeachment, que é a lei de 1950, então, portanto, muito anacrônica, com tipos de crimes de responsabilidade também muito ultrapassados. O que toca ao Senado, que a prerrogativa é de apreciação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode fechar a questão, hora alguma, em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, é preciso ter fato, justa causa, adequação, tipicidade em relação à lei que prevê os crimes de impeachment, e até aqui não enxerguei absolutamente nenhuma concretude que justifique impeachment de ministro supremo. Por isso, até aqui, rejeitei os pedidos que foram apresentados, inclusive um pedido apresentado pelo próprio presidente da República em relação ao ministro supremo, que foi por mim rejeitado e arquivado. Publicidades consideradas enganosas em redes de fast food vão ser debatidas pelo Senado. O requerimento foi aprovado ontem na Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Sanduíches que levam em seus nomes cortes específicos de carne são comuns em redes de fast food. Mas isso se torna um problema quando o nome do produto induz o consumidor ao erro. Segundo o senador Nelsinho Trade, autor do requerimento, as empresas responsáveis devem explicação. Anunciar um produto de hambúrguer com picanha e costela e falar que nesses hambúrgueres só tem o cheiro da picanha ou da costela, isso é brincadeira com a população brasileira. Nós não podemos aceitar isso aí. Isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser colocado a pratos limpos, e aqueles que induziram a um equívoco dessa natureza precisam ser responsabilizados. O senador Regufe, presidente da comissão, concordou. Essa, além de uma comissão de fiscalização e controle, é uma comissão de defesa do consumidor e, sem dúvida nenhuma, isso corresponde a um abuso por parte dessas redes de fast food e me soma a Vossa Excelência e tem meu apoio esse pedido de realização de audiência pública. Nós estamos na época das fakes, né? Fake news. Sanduíche fake, era só essa que faltava. Então isso precisa ser esclarecido. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que altera o Estatuto da Igualdade Racial para regular os dados de igualdade racial no mercado de trabalho. O texto agora vai ser votado na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A autoclassificação étnica e racial pode vir a fazer parte dos registros administrativos dos trabalhadores. Os dados vão constar nos formulários de admissão e demissão do empregado, nos registros de acidentes de trabalho, no Sistema Nacional de Emprego e ainda na Relação Anual de Informações Sociais, na inscrição na Previdência Social e em pesquisas do IBGE. O texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais prevê ainda que o IBGE deverá realizar uma pesquisa a cada 5 anos para identificar a ocupação étnica e racial dos cargos públicos, para acompanhar a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse é um projeto que visa contribuir para o debate em relação ao racismo estrutural que tem no país.
não obriga nada a ninguém. É apenas iniciativas, são propostas, eu chamo propositivas, afirmativas, que haverão, o andar da carruagem, contribuir para que todos tenham direitos iguais nesse país. 9h40 em Brasília. A primeira atividade legislativa programada para hoje aqui no Senado é a reunião da Comissão de Educação. E é sobre essa reunião que nós vamos voltar a falar com a repórter Carla Benevides. Carla. Tiago, eu estou aqui com o senador Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão de Educação, que tem na agenda hoje aí a oitiva de 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, senador, quem já confirmou presença? Bom, nós convidamos a senhora Vanessa, que era a chefe do cerimonial quando aconteceram esses problemas dos pastores. Convidamos o Luciano e convidamos o Odimar. E até agora só a Vanessa confirmou que compareceria. Então, estamos certos de que ela virá, porque ela assim se manifestou. E os outros não deram nenhuma comunicação, nem disseram que viriam ou que não viriam. Como o que tem acontecido na comissão é de que aqueles que se manifestam normalmente não vêm, a nossa expectativa, nós vamos começar agora a sessão, é de que eles não virão. Senador, como é que o senhor, qual é a análise que o senhor faz dessas pessoas que não estão vindo e às vezes nem sequer dão uma informação à comissão? Bom, eu acho que, de certa forma, é uma confissão de culpa. Porque se a pessoa é acusada de alguma coisa e essa pessoa é convidada a dar esclarecimentos, a pessoa que se julga inocente é a pessoa mais interessada em dar as explicações e mostrar e comprovar e trazer as provas de que a pessoa não tem nenhuma participação, nenhum envolvimento naquelas irregularidades. Quando a pessoa se recusa a dar explicações, né, fica sempre aquela suspeita. Não veio por quê? Então é quase que uma confissão de culpa. É claro que nós não estamos dizendo que as pessoas sejam culpadas. Todo mundo tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Tem que obedecer o devido processo legal, mas evidentemente que não fica bem para a imagem dessas pessoas. Porque se não são culpadas, as pessoas deveriam se oferecer para vir dar o depoimento e mostrar que não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo ali. Mas cada um traça a sua estratégia. O nosso poder na Comissão de Educação, de fato, é um poder limitado. Nós só podemos convidar as pessoas. Se as pessoas não vêm, nós não temos o poder de obrigá-las a vir, diferentemente de que se fosse uma CPI. Porque na CPI, nós teríamos o poder de convocar, as pessoas seriam obrigadas a vir, teriam que prestar depoimento sob juramento e ainda a CPI teria o poder de decretar, né, a perda do sigilo bancário, quebrar o sigilo bancário, o sigilo telefônico, o sigilo telemático, mas a Comissão da Educação não tem. Nós temos a limitação, mas entendo que nós estamos fazendo o esforço máximo possível para esclarecer esses fatos que são gravíssimos e que prejudicam a educação brasileira, para que esses fatos não venham a se repetir e, evidentemente, aquelas pessoas que estejam envolvidas sejam denunciadas e, se comprovada alguma coisa, sejam condenadas. Como é que está a situação da CPI, senador? Já tem quantas assinaturas? Há uma expectativa aí de que se consiga as 27? Não sei. Quem está à frente do requerimento de CPI é o senador Randolph Rodrigues. E ele chegou até a coletar as 27 assinaturas. Mas aí o governo fez uma ação política muito forte e a CPI também é política. Eu não estou aqui criticando o governo por ter feito isso, é um jogo político mesmo. E o governo, nesse movimento que fez, conseguiu retirar 3 assinaturas, do senador Everton Rocha, do Maranhão, do senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e do senador Ariovisto Guimarães, do Paraná. Com isso, a nossa CPI ficou, então, a CPI da proposta pelo senador Randolph Rodrigues, ficou apenas com 24 assinaturas. Enquanto isso, a Comissão de Educação continua aí convidando essas pessoas para prestar esclarecimentos. Tem aí a expectativa, inclusive, de ouvir o atual ministro da Educação. Sem dúvida. Nós estamos primeiro ouvindo esses outros que foram citados,
para em seguida a gente ouvir os diretores do FNDE e, por último, nessa primeira fase, ouvir o ministro Vitor Godoy, que, embora na época ele não fosse ministro, mas ele era o secretário executivo. Então, pressupõe-se de que ele tenha conhecimento de muitos fatos, porque o secretário executivo é a figura principal do ministério depois do ministro. O ministro e os diretores do FNDE confirmaram, eles já deram alguma sinalização que viriam? Já houve indicações de que eles virão. Nós não marcamos ainda, foi a data deles virem. Nós estamos primeiro ouvindo essas outras pessoas, na tentativa de ouvir essas pessoas, para em seguida ouvi-los. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista. Tiago. Obrigado, Carla. Obrigado ao senador, que daqui a pouquinho deve iniciar a reunião da Comissão de Educação. Muito obrigado a vocês. O Ministério da Saúde reconhece que não houve nenhum caso de morte de crianças entre 5 e 11 anos de idade relacionado à aplicação de vacinas contra a Covid-19. A vacinação nessa faixa etária segue em ritmo lento e isso preocupa os especialistas. A vida retoma o ritmo normal. Os cuidados são relaxados, mas alguns sinais indiretos ainda incomodam. Segundo a Abrafarma, Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, entre a última semana de março e o dia 17 de abril, o número de testes positivos de Covid aumentou quase 28%. No Brasil, com o fim do estado de emergência, aguarda-se o planejamento para as doses de reforço, ainda em aberto. Enquanto isso, a imunização de crianças entre 5 e 11 anos segue em ritmo lento. Cientistas afirmam que quanto maior o percentual de pessoas vacinadas, menor a possibilidade de surgirem novas variantes. Por isso, é preocupante o fato de que pouco mais de 50% das crianças entre 5 e 11 anos de idade completaram a vacinação. As pessoas estão um pouco mal informadas, né? Talvez temerosas com algumas coisas que têm saído aí, né? De fake news, vamos dizer, né? E as pessoas ficam receosas, acredito que seja isso. Você chegou a ouvir algum boato assim que pudesse ser, que desclassificasse, falasse mal das vacinas? Que tipo de boato você ouviu? A gente como mãe escuta muita coisa, né? É que vai dar trombose, é que a criança vai ter mais sintoma do que se não tiver tomado. Mas a gente tem que confiar, né? Tem que confiar na ciência. Em março passado, numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, o ministro da Saúde foi questionado por que o governo lançou informações sobre a vacina que deixaram pais e responsáveis inseguros. Agora foi a vez do próprio ministério reconhecer que as vacinas são boas. Os imunizantes atualmente disponíveis foram testados, passaram por todas as fases dos ensaios clínicos e em todos os momentos a gente avalia a questão da segurança. Hoje em dia, a maioria dos eventos adversos são associados a reações simples, como um leve mal-estar, dor no corpo, dor no local da injeção. O boletim do Ministério da Saúde informou que após 2 meses de vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, foram detectados 3.501 eventos adversos pós-imunização. Desses, 3.044 foram considerados sem gravidade, 87,9% do total. 419 foram classificados graves, 12,1%. Houve apenas 38 mortes, mas em nenhum desses casos ficou comprovado que a causa teria sido a vacina contra a Covid-19. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum óbito relacionado à aplicação da vacina na faixa etária pediátrica. Os pais podem ficar tranquilos e continuar protegendo os seus amores. Vamos lá tomar essa atitude, vamos caminhar, vamos andar para frente, que é importante. Os resultados estão aí para mostrar que a vacina ela é eficaz para aquilo que ela foi proposta. Doeu um pouquinho, mas eu superei, né? Que não dói muito não. Dói só uns 3 minutinhos e depois passa. Convido todas as mães a fazer o mesmo ato. 9h49 em Brasília, você está acompanhando o Senado Notícias. Hoje haverá reunião prevista para as 10 horas da manhã da Comissão de Constituição e Justiça.
Um dos projetos que os senadores podem votar permite o uso da carteira de radialista como documento de identidade em todo o território nacional. Também pode ser votado um projeto que trata da atividade de advogado e a fiscalização da profissão. E ainda um projeto que tem chamado a atenção, que define o piso salarial e adicional de insalubridade para os agentes de saúde que atuam no combate a endemias, como a dengue. Vamos ver então uma reportagem sobre esse assunto. Eles são cerca de 400 mil em todo o país e estão no dia a dia dos moradores de praticamente todas as cidades brasileiras. São os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, como a dengue, por exemplo. O texto, já aprovado pela Câmara e que está em debate no Senado, prevê regras para a remuneração desses profissionais. Eles não poderão receber menos do que 2 salários mínimos, o que significa R$ 2.424 em valores atuais. Éder aguarda ansioso a aprovação da PEC. Ele é agente de combate a endemias no município de Cavalcante, em Goiás, há 15 anos. O salário base dele é de R$ 1.550. Hoje tem vários trabalhadores da nossa categoria que ganham menos até de um salário mínimo. Então isso para nós vai ser um ganho, um benefício muito grande. A proposta garante também adicional de insalubridade e aposentadoria especial para essas categorias, por causa do risco que esses trabalhadores correm no exercício da função. Hoje nós trabalhamos com mais de 4 inseticidas. Então, essa insalubridade e essa aposentadoria especial, para nós, vai ser de suma importância e de grande valia. Os recursos para garantir o piso desses profissionais serão bancados pela União, com dotação própria prevista no Orçamento Geral, e repassados aos estados, municípios e Distrito Federal, que também poderão estabelecer outras vantagens e incentivos para valorizar o trabalho dos agentes. Caso os estados, o Distrito Federal e os municípios queiram pagar mais do que 2 salários mínimos aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, podem esses entes criar novas vantagens, mas aí essas novas vantagens, para além dos 2 salários mínimos, devem ser arcadas com recursos próprios dos entes subnacionais. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o Brasil estão em Brasília para acompanhar a votação da proposta. A nossa perspectiva é que, de fato, nós possamos, ao final do dia 4, estarmos com essa matéria aprovada no Senado Federal. Depois de 11 anos de muito trabalho da nossa confederação, iremos ter mais esse grande êxito na nossa categoria. É uma reivindicação histórica, é uma luta grande, e o senador Fernando Collor, que por coincidência, quando era presidente da República, foi o que criou esta profissão, né, que regulamentou os agentes comunitários de saúde e endemia no Brasil. Hoje ele é o relator da casa e nós estamos na expectativa enorme, positiva, de votar de forma favorável o relatório na CCJ e pedir a urgência dele para que a gente possa levar ao plenário do Senado Federal. O presidente Rodrigo Pacheco já deu carta branca, disse que tão logo tiver já vencida todos os trâmites da etapa das comissões, ele já estará se colocando à disposição para enfrentar o assunto no plenário.